Oi, pra você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, meu nome é Thaís Kainé e esse daqui é o meu canal no YouTube. Já vou avisando assim logo no começo que se você tem estômago fraco, é melhor não assistir esse vídeo, pois nesse vídeo é uma experiência que eu vou tentar fazer aqui no canal, que é uma coisa que se vocês gostarem eu posso trazer mais vezes, só depende de vocês e do like que vocês vão deixar aqui embaixo. Então é isso, é muito grande, então eu só vou explicar o que é e já vou começar a falar, ok? Hoje eu vou falar sobre o serial killer Joaquin George Crow. Então é isso, espero que gostem da história e se você é criança, não assiste esse vídeo. Vamos lá. Joaquin George Crow foi um assassino em série alemão, pedófilo e canibal, conhecido como Her Hunter, Her Cannibal ou Duisburg Man-Eater. Ele nasceu em Hindenburg, na Alemanha, que hoje em dia se chama Zabrze e fica na Polônia, em 17 de abril de 1933. Crow foi o sexto de 9 filhos e ele era uma criança muito fraca que costumava urinar na cama. A sua educação foi pobre, apenas atingindo a terceira classe, e especialistas dizem que o QI dele era de 76 apenas. O jovem Joaquim teve que lidar com 6 irmãs, algumas fontes dizem 4, pois todos seus irmãos já tinham saído de casa. Ele foi para a escola por cerca de 5 anos e recebeu todo o resto da sua educação na fazenda. E aliás, mais tarde, ele atribuiu seu comportamento terrível pelas coisas que ele presenciava lá. Ele começou a matar em 1955, no caso depois da mãe dele morrer. Ele pode ou não ter agido por raiva, tristeza, etc. Mas pode ser provável também que foi quando ele se sentiu mais livre para dar vazão aos seus sentimentos ruins, começar a fazer essas coisas terríveis. E apenas 3 semanas depois da sua mãe morrer foi quando ele cometeu o seu primeiro assassinato e seu primeiro estupro. Em 1960, o Crow foi para Duisburg, na Alemanha, e lá ele trabalhou em 2 lugares. Primeiro, ele foi empregado na casa de banho Men's Man, que é um grupo empresarial alemão, e depois ele foi empregado na Thyssen Industries, que era um grupo industrial. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui eu posso estar pronunciando muito errado, porque como são os nomes alemães, é um pouco complicado. E ele se mudou para o número 24 da Friesenstraat, que era um distrito de Duisburg. E durante esse tempo, ele passou a matar as pessoas. O Crow era muito particular acerca do local onde ele matava. Além dele matar com anos de diferença, ele matava sempre no mesmo lugar. E isso, como havia vários assassinos na época, deu uma evitada dele ser preso e a polícia não descobriu tão rápido assim. O Crow surpreendia suas vítimas e depois estrangulava elas muito rápido. Depois ele praticava necrofilia e cortava as suas vítimas em alguns pedaços para serem ingeridos mais tarde. Ele tinha dificuldade de se aproximar de mulheres adultas. Talvez seja por isso que ele só teve um relacionamento na sua vida e esse único fracassou. E foi a partir daí que ele começou a ter alguns desejos relacionados a estupro, o que é muito triste. Não só triste, como terrível. As crianças ao redor da casa dele chamavam ele de Tio Joaquim e gostavam muito dele porque ele tinha uma coleção de bonecas e ele sempre procurava comprar as mais recentes novidades em tecnologia. E ele mantinha as bonecas porque as meninas gostavam das bonecas e ele gostava das meninas. Ele era um homem estranho com um rosto redondo, careca e que usava óculos grandes. Mas as crianças aparentemente gostavam dele, pois ele tinha um grande senso de humor, fazia ela rir, além de dar muitos presentes a ela. Começando em 8 de fevereiro de 1955 com Imigard Stroh, de 19 anos. Ela foi violada e esfaqueada até a morte. O seu corpo em si foi encontrado em um celeiro em Landhaus, na Alemanha, e Crow encontrou ela na floresta, convidou ela para uma caminhada na floresta. Depois de uns 120 km andado, ele tentou dar um beijo nela, mas ela resistiu. Assim, ele esfaqueou ela 4 vezes no pescoço. E agora vamos para um ano depois, em 1956, com Erika Sluter, de 12 anos. Ela foi violada e estrangulada em Kirchhellen, que hoje em dia faz parte de Bottrop, na Alemanha. E no julgamento de Crow, ele não foi acusado desse assassinato simplesmente por falta de provas. Em 16 de junho de 1959, com Clara Frieda Tesmer, de 24 anos. Ela foi morta perto de Henhausen, na Alemanha. Um mecânico chamado Heinrich Ott foi preso pelo crime e depois ele se enforcou na prisão. 17 anos depois, Crow lembrou que ele tinha pegado ela pelo braço, mas ela reagiu mal. Então ele bateu na cabeça dela, os dois rolaram pelo canto assim da estrada. Ele tentava despir ela e na luta ele estrangulou ela.
Em 26 de julho de 1959, no mesmo ano, morreu Manuela Knott, de 16 anos, que foi violada e estrangulada também. No parque da cidade de Essen, fatias foram retiradas das suas nádegas e das suas coxas, e 6 meses após o assassinato, Horst Otto foi lá e confessou o crime. Ele, obviamente, foi imediatamente preso, mas ele retirou a sua confissão. Mas, como ele fez uma falsa confissão, ele continuou na prisão e ele foi condenado a 8 anos. Logo depois, sua pena foi reduzida a 6 e ele passou 5 anos da prisão, sendo liberado no dia 12 de abril de 1965. Em 1962, com Barbara Bruder, de 12 anos. Ela foi raptada em Burscheid, na Alemanha, e seu corpo nunca foi encontrado. Ela estava indo em caminhão playground, mas ela nunca chegou lá. Ela provavelmente pegou um atalho onde Crowe estava esperando por ela. E no seu julgamento, de novo, o Crowe não foi acusado desse crime, embora ele tenha confessado. Tipo, ele virou e falou, fui eu que fiz, mas não acusaram ele desse crime. Em 23 de abril de 1942, com Petra Gies, de 13 anos. Ela foi violada e estrangulada. A Petra estava visitando uma feira com um amigo, e lá o Crowe atraiu ela e sequestrou ela para levar para fora da cidade. A polícia prendeu um suspeito chamado Vincent Cohen, que ele também era o menor agressor e pedófilo, e ele foi preso. Ele foi condenado a 12 anos de prisão e tratamento psiquiátrico, mas ele só cumpriu metade da sua pena, obviamente cumprindo 6 anos. Em 4 de junho de 1962, Monika Tafel, de 12 anos. Ela foi morta em Walsum, na Alemanha, e pedaços de carne foram retirados das suas nádegas. Ela estava a caminho da escola e o Crowe arrastou ela e levou para um campo de centeio. Outro cara foi acusado desse crime, no caso o Walter Quicker. Ele foi até preso pelo crime, mas ele foi libertado logo em seguida, mas mesmo assim os vizinhos dele meio que influenciaram ele a se suicidar em outubro. Em 22 de agosto de 1956, com Herman Schmitters. Ele e sua namorada estavam sentados em um carro numa ladeira para namorados e o Crowe chegou lá. O Herman levou 2 facadas no coração, mas felizmente a Vina escapou, mas o Herman morreu imediatamente. Em 13 de setembro de 1966, com a Ursula Holling, de 6 anos. Ela foi estrangulada perto de Marl, na Alemanha. Seu namorado, Adolf Nickel, foi acusado do crime e se suicidou. 22 de dezembro de 1966, com Ilona Harker, de 5 anos. Ela foi violada e afogada numa valeta. 12 de julho de 1969, com a Maria Hetgen, de 61 anos. Ela também foi violada e estrangulada. 21 de maio de 1970, Jutta Rain, de 13 anos. Ela foi violada enquanto ela voltava para casa dela por uma estação de comboios. Peter Shea foi preso e, eventualmente, ele foi liberado. Mas ele confessou o crime 6 anos depois, porque ele foi ferido e forçado pelos seus vizinhos a tal ato. Em 1976, Karin Toffer, de 10 anos. Ela foi violada e estrangulada em Wörth, na Alemanha. E no seu julgamento, o Crowe não foi acusado desse crime por falta de detalhes convincentes. Geralmente, o Crowe vagava para longe do seu próprio bairro quando algum desses casos virava uma sensação da mídia. Como todos os assassinos com impulsos compulsivos, ele cometeu um erro que finalmente, por sorte, levou ao fim da sua grande onda de violência. No sábado, dia 3 de julho de 1976, Marianne Carter, de 4 anos, desapareceu em um parque em Duisburg. Em algumas fontes referem-se a ela como Mônica. Ela era uma menina pequena, loura e doce. Ela sempre brincava com outras crianças, então os pais dela não se preocupavam tanto quanto a isso, sabe? Tipo, deixa brincar. Mas naquele dia ela não voltou pra casa, então a mãe histericamente começou a procurar por Marianne. Ela e seu marido foram à polícia no dia seguinte e a polícia foi com ela no local com um bando de oficiais para entrevistar as pessoas e ver se elas tinham alguma suspeita de algum crime ou alguma dica que pudesse indicar onde Marianne poderia estar. Nenhuma informação foi obtida, então eles foram de porta a porta para angariar toda a área. E foi nesse momento que alguém do número 11 da France Trust surgiu lá embaixo para procurar um oficial. E nesse momento, alguns detalhes dessa história se confundem, mas eu vou contar a que eu achei pra vocês e eu acho servir. Os moradores desse prédio onde o Crowe morava, eles compartilhavam o banheiro. Então, numa vez dessa, o Crowe estava saindo do banheiro e o Oscar Muller, que era seu vizinho, estava indo usar ele e nisso o Crowe alertou ele que o banheiro estava entupido e que ele não poderia ser usado. E sendo assim, o Oscar perguntou pro Joaquim por quê? Tipo, por que o banheiro está entupido? Por que eu não posso usar ele? Qual era o problema? E o Oscar fala que ele meio que não tinha certeza que ele tinha entendido direito
quando o Crow falou pra ele que o banheiro estava entupido com carne. O Muller achou que era uma piada do Crow e ele foi no banheiro, e quando ele foi lá tinha uma tigela com um vermelho sangue e tinha um odor muito estranho. Então, segurando o nariz e olhando mais de perto, ele podia ver um tecido flutuante no topo. Se não fosse pelo comentário muito estranho do seu vizinho, ele não iria identificar que parecia mesmo carne. Mas o Muller não pensou que seu vizinho teria deixado seus restos de açougueiro lá, se era isso que realmente era, e a cor vermelho sangue parecia bem fresca. O Muller desceu correndo as escadas para ir à polícia, mas descendo lá ele já encontrou os oficiais que estavam procurando por Marion Ketter. Chegando aos policiais, ele contou a história do seu vizinho ter impedido ele de entrar no banheiro e toda a história que aconteceu. E a polícia decidiu subir lá no banheiro pra verificar com os próprios olhos, e como a menina já tinha sumido e tava uma grande onda de violência, eles temiam pelo pior. Quando os policiais chegaram lá e eles foram verificar, realmente parecia que algo vivo tinha sido cortado, jogado e teria parado em cima dos tubos. Mas a água, que estava escura, tornou um pouco difícil de averiguar, então eles selaram o local, desligaram a água e chamaram um encanador médico legista apenas por precaução para ele avaliar. Quando o pessoal chamado chegou, os policiais levaram um balde grande para lá e despejaram todo o conteúdo que tinha dentro do vaso sanitário dentro desse balde. E eles finalmente foram capazes de ver realmente o que estava dentro daquele vaso sanitário. E junto com a água estava o que parecia ser restos mortais de uma criança. Pulmões, rins, intestinos e coração. E também havia uns pedaços de carne que pareciam ter sido cortados da parte gordurosa da vida. E o Muller contou à polícia que quem tinha avisado ele sobre a carne no banheiro teria sido seu vizinho, conhecido como Tio Joaquim. E imediatamente a polícia foi até o apartamento do famoso Tio Joaquim para perguntar para ele o que havia acontecido. E lá eles perguntaram sobre o banheiro e ele admitiu que ele tinha matado e esfolado um coelho para fazer um guisado, mas a polícia tinha certeza que o que foi encontrado lá não eram restos mortais de um coelho. Ele admitiu que ele tinha jogado os restos internos lá, mas segundo ele, foi demais para o banheiro. Eles podiam sentir de lá o cheiro do guisado na cozinha, mas eles tinham certeza que aquilo que eles tinham encontrado não seria nem de longe um coelho. O Crow permitiu eles entrar e averiguar o local. Na sua casa tinha 3 quartos e eles foram para a cozinha. Então o Crow mostrou para eles a cozinha e mostrou o guisado que eles estavam fazendo, e ele admitiu que havia pedaços da menina desaparecida lá. A polícia ficou chocada com a sua confissão e com a sua, indiferença, sabe? Ele falou, tem pedaços da menina aí. E quando um detetive usou a colher pra mexer a panela, ele caçou que foi um pedacinho de mão pequenininha da vítima cozinhando entre as batatas e cenouras, e o Crow agiu com naturalidade. Apesar de ter achado repulsivo, a polícia continuou a busca. E lá, ela achou pedaços de carne na geladeira de Crow, que estavam guardados todos bem embalados para possível consumo mais tarde. O tio Joaquim, o vizinho Joaquim, todos os pais amavam e confiavam as filhas a ele, tinha muito o que explicar, então levaram ele para a delegacia. Já lá na polícia, ele admitiu ter matado Marion Ketter e ele deu detalhes de 14 homicídios e uma tentativa de assassinato nos 20 anos anteriores. Crow disse que ele cortava pedaços das suas vítimas, dizendo que ele fazia isso para cortar gastos na mercearia, o que é totalmente doentio. Já preso, ele acreditou que iria ser feita uma operação para curá-lo dos seus impulsos homicidas, mas ele estava totalmente errado. Em vez disso, ele foi acusado de 8 assassinatos e uma tentativa. Em abril de 1982, após um julgamento de 151 dias, ele foi condenado de todas as acusações e foi lhe dada prisão perpétua. 9 anos após ele já ter sido julgado, surgiu um novo caso de Gabrielle Putman, de 10 anos. Ela foi tocada em 22 de junho de 1967, ao norte de Bottrop. E o Crow, ele estava morando lá nesse local quando aconteceu. Como eu já disse, ela tinha 10 anos de idade e os pais não levaram o caso à polícia até então. O Crow morreu de ataque cardíaco em 1991 na prisão de Ranchbelt. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse caso, e eu continuar ou não com essa série só vai depender da interação que vocês vão ter aqui embaixo comigo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, deu um certo trabalho pra fazer, porque tem que fazer roteiro e o roteiro ficou um pouquinho grande, assim. Enfim, é isso. Como eu já disse, se vocês gostarem e eu continuar ou não, só vai depender inteiramente de vocês. Se inscreva aqui embaixo no canal, deixe seu comentário. É isso. Beijo. Tchau!